manifestar contra a cobertura tendenciosa promovida pelas organizações Globo sobre os movimentos social e sindical do Rio, que vem sendo criminalizados e estigmatizados conforme os fatos que relatamos. Desde o começo das manifestações que ganham corpo em julho de 2013, a grande imprensa, dentre elas em maior destaque, as organizações Globo, têm exercido um forte poder de manipulação e criminalização dos movimentos sociais. Alguns acontecimentos, como o caso da morte do cinegrafista da Bandeirantes, Santiago Andrade, ganham cobertura distorcida e fragmentada a fim de incutir nos brasileiros a ideia de que todo manifestante é vândalo, baderneiro e potencial terrorista. Outros fatos, como policiais usando arma de fogo, PMs batendo em professores em manifestações, são ignorados ou pouco mostrados pela mídia. A Rede Globo foi ao ar pela primeira vez em 26 de abril de 1965, período em que o Brasil estava mergulhado no regime ditatorial. Cabe frisar, no entanto, que a emissora pediu a concessão em 5 de janeiro de 1951, obtendo em julho de 57, durante o governo de Juscelino Kubitschek. Mesmo que a concessão não tenha sido dada pelo regime militar, as organizações Globo, conglomerado que envolve jornal, editora, rádio e televisão, apoiou expressamente o golpe. Além disso, vários países proíbem expressamente que uma mesma família ou grupo sejam donos simultaneamente de jornais, revistas, canais de televisão, estação de rádio, a fim de evitar o monopólio da notícia e proporcionar uma mídia mais democrática. No Brasil isso não ocorre e o mesmo grupo familiar pode ser dono de vários veículos de comunicação. Com essa liberdade, o poder de influência das organizações Globo e mais notadamente da emissora de televisão ganhou repercussões internacionais. Em A Lei do Cidadão Kane, um dos documentários mais importantes acerca da influência da Globo, diversos intelectuais relatam que quando vivo, Roberto Marinho, dono das organizações Globo, tinha mais poder sobre o país do que o próprio presidente. Diversos episódios polêmicos envolvendo clara manipulação da emissora, tais como eleições a governador do Rio em 1982 e as eleições presidenciais em 1989, foram alvos de críticas no documentário. Em 1989, por exemplo, a emissora editou o último debate presidencial de modo a favorecer o candidato Fernando Collor de Mello. Como a Rede Globo é uma emissora com muito apreço pela democracia, só que não, ela comprou os direitos de transmissão do documentário e o proibiu de ser veiculado na televisão brasileira. No caso de Santiago, a emissora continuou envolvida em manipulações e escândalos de corrupção. No caso do Santiago, por exemplo, a Globo transformou a morte do cinegrafista em uma espetacularização midiática, por exemplo. A Globo transformou a morte do cinegrafista, por exemplo, condenou Fábio Raposo e Caio Silva antes mesmo do Poder Judiciário e, mais uma vez, de maneira intencional, esqueceu-se de contar toda a versão dos fatos. No momento do acidente, Santiago Andrade não usava qualquer capacete ou material de proteção. Em conversa com amigos, dias antes, o cinegrafista dizia que o material era muito caro e que a Bandeirantes não oferecia os equipamentos de segurança, porque a Globo resolveu culpabilizar exclusivamente Fábio Caio e inocentar a Rede Bandeirantes de televisão de um grave crime de segurança do trabalho. Outro escândalo de manipulação ocorreu quando 23 ativistas foram ditatorialmente presos na véspera do final da Copa do Mundo. As organizações Globo tiveram acesso aos autos do inquérito antes do desembargador do caso, Ciro Darlan, e, publicando trechos absurdos, chegou a condenar ativistas por torcerem contra o Brasil na Copa e por não cobrar honorários. Distorceu também o uso de palavras tais como a gíria bombar, que obviamente
usada para se referir a bombas, mas no sentido de que algo vai ser bom, divertido. Mais uma vez, a emissora foi responsável pela condenação dos 23 ativistas. A prova ululante de manipulação foi a atenção dada ao caso. Assim que os ativistas foram presos, o Jornal Nacional reservou uma matéria que ocupou quase um bloco para falar das prisões e das provas contra os manifestantes. No dia em que o habeas corpus foi concedido pelo desembargador Ciro Dallagnol, a emissora apenas leu uma nota sobre o evento, porque de repente o mesmo assunto deixa de ser tão importante na grade da emissora. No tocante aos casos de corrupção, a Globo está respondendo a um processo sendo acusada de sonegação fiscal de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O processo se encontra na Secretaria da Receita Federal e será conduzido pelo delegado federal Rubens Lira. Como se diz democrático e transparente, porque as organizações Globo não esclarecem de maneira clara o modo dessa sonegação aos seus telespectadores, leitores, ouvintes, etc. Essas são apenas algumas razões pelas quais a Rede Globo e outros veículos de comunicação são muitas vezes expulsos de protestos e enfrentam a animosidade dos ativistas. Não é justo que, diante de tanta manipulação, criminalização dos movimentos sociais e escândalos de corrupção, a Globo se coloque em uma posição imaculada, dizendo exatamente ao povo o que é certo ou errado. Não é justo e nem é legal que a Rede Globo tenha acesso a inquéritos sigilosos antes dos responsáveis pelo caso. Afinal, a emissora não tem nenhum poder, ou ao menos não deveria ter em relação ao judiciário. Faz-se necessária uma reformulação da mídia brasileira com novos valores e com um jornalismo menos contaminado que possa honrar a atividade jornalística, dando de fato voz a todos os lados envolvidos de um acontecimento. Não se pode fazer jornalismo apenas para agradar a uma parcela mínima da população e manipular a maior parte. O jornalismo não pode estar preso aos interesses do capital, tampouco travestir-se de jornalismo para exercer um papel claramente político. Pela verdadeira liberdade de imprensa, contra o monopólio da mídia, pelo fim das concessões de rádio e TV, pela democratização dos meios de comunicação, pela garantia de segurança aos trabalhadores jornalistas e pelo fim da criminalização dos movimentos sociais e dos ativistas, é que estamos hoje aqui, Comitê Popular contra o Estado de Exceção no Brasil,